pelos maus-tratos e no momento em que os presos políticos são libertados, estão presentes Mário Castelhano, ferroviário e militante anarquista morto no Tarrafal, Alfredo Caldeira, militante comunista morto no Tarrafal, está presente Bento Gonçalves, secretário-geral do Partido Comunista morto no Tarrafal, está presente Arnaldo Simões Januário, anarquista morto no Tarrafal. Estão presentes os 30 mortos do Tarrafal e Militão Ribeiro morto na PIDE, José Moreira, Alex, Manuel Rodrigues, Dias Coelho, Ribeiro Santos, Catarina Eufémia, Capilé e todos os que entraram e sofreram e morreram na luta antifascista. Permanecer horas e horas de pé, a estátua, a tortura do sono, espancamentos, choques elétricos, a destruição física e psicológica, a montagem de cenas de fuzilamento a familiares, como fizeram ao militante anarquista Tomás de Aquino, o uso de drogas nas bebidas e na comida, o isolamento em Caxias, em Peniche, no Aljube, em Passos de Ferreira, foram os métodos usados para melhor explorar, oprimir e dominar o povo português e os trabalhadores. Os eunucos devoram-se a si mesmos, não mudam de uniforme, são venais. E quando os mais são feitos em torresmos, defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Em tudo são verdugos mais ou menos, no jardim dos areios principais. E quando os pais são feitos em torresmos, não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Suportam toda a dor na calmaria da olímpica visão dos samurais. Aviltou-na mais na satrapia, mas foi lançada à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Em férias malabares à luz do dia. No entanto, apesar da repressão nos anos 30, apesar da PIDE, da censura, da destruição sistemática das organizações operárias e políticas, em 1941, no início da Segunda Grande Guerra, quando o custo de vida, a especulação e o mercado negro se tornaram em novos instrumentos da exploração, os trabalhadores de São João da Madeira, de Vila Franca de Xira, da Covilhã, de Lisboa, fizeram greves, manifestaram-se nas ruas. Em 1943 é criado o MUNAF, organismo clandestino de unidade das forças antifascistas. Em 1945, com a derrota do nazismo e do fascismo e a vitória da democracia, o salazarismo isola-se e promete eleições livres, o afrouxamento da censura, a liberdade de organização. Surge então o MUD, porventura a maior organização de massas que foi criada em Portugal nos 48 anos de fascismo. Em 1946, uma coluna militar saída do Porto é travada na Mialhada. Se a movimentação de massas democrática e antifascista caiu sempre num legalismo perigoso, foi, no entanto, suficientemente forte para obrigar o próprio fascismo a reconhecer os limites do atraso económico, social e cultural do país. A luta permanente que as massas populares, a oposição democrática, os comunistas, os socialistas e os republicanos souberam dar em todos os terrenos da luta política, se nem sempre teve em conta as transformações operadas no país a partir de 1945, nem por isso deixou de exercer uma pressão constante a que o fascismo respondia com a repressão, com a prisão, com a censura. Foi a polícia política o principal sustentáculo de um regime que, agrupando todas as classes exploradas em volta do exercício do poder pessoal, conseguiu até 1958 dominar difícil, mas eficazmente,
todas as expressões sociais e políticas das forças populares e democráticas. Em 1958 surge a primeira grande brecha na solidez do regime. Humberto Delgado levantou as massas populares de uma relativa acalmia originada pela repressão sobre o mudo juvenil, sobre o Partido Comunista e sobre outras forças democráticas a partir de 1949-51. Com Humberto Delgado, dezenas de milhares de portugueses entram ativamente na militância política. Os trabalhadores portugueses, tomando consciência da sua força, lançam centenas de processos reivindicativos que se alastram a todo o país de junho de 58 a janeiro de 1959. Em 12 de março de 59, prepara-se uma tentativa de revolta armada contra o fascismo, com militares e civis, que a PIDE consegue abafar a tempo. 1961 é o ano importante no início do processo da derrocada do fascismo. Henrique Galvão assalta o Santa Maria. Os patriotas angolanos pegam em armas. Botelho Muniz tenta um golpe de Estado. Entram em luta milhares de estudantes nas universidades. Há a revolta de Beja, onde participam militares e civis. Se o regime, beneficiando da ignorância e de uma propaganda colonialista constante e emocional, consegue recuperar em torno da necessidade de dar combate aos guerrilheiros angolanos, 1962 é um ano marcado por importantes lutas populares e que se traduzem em inúmeras greves, na luta dos camponeses pelas 8 horas de trabalho, nas greves de estudantes, nas grandiosas manifestações do 1º de maio de 1962. Com a continuação da guerra, coincide o início do despovoamento do país, pela imigração de milhares e milhares de portugueses e o começo da desagregação das bases de apoio ao fascismo. Ao desenvolvimento industrial, às necessidades do comércio externo e aos interesses dos capitalistas mais esclarecidos, não convinha também um regime imóvel, sem saída, cujas perspectivas eram permanecer idêntico a si mesmo. Nunca nenhum fascismo sobreviveu ao homem que o personificou, e em Portugal, à morte política de Salazar, Marcelo Caetano apenas pôde contrapor a evolução da continuidade, que cada vez foi mais continuidade da guerra colonial, continuidade da exploração e da opressão e cada vez menos evolução. Representantes de organizações políticas e outros trabalhadores. Pedimos, pois, a vossa atenção para as palavras que vos vão dirigir alguns representantes de sindicatos. Vão ser lidas, em primeiro lugar, 4 comunicações de representantes sindicais. A primeira será lida por Manuel Lopes, presidente do Sindicato dos Lanifícios, sobre a proclamação do 1º de maio. Camaradas, neste momento histórico para todos nós, queremos antes de mais saudar os trabalhadores portugueses e das colónias que ao longo da tenebrosa noite fascista não se vergaram, mantendo-se firmes na sua luta contra o regime que os oprimia. Foi essa luta, persistente e abnegada durante quase meio século, que criou as condições necessárias ao triunfo do movimento das Forças Armadas. E a 25 de abril caiu o fascismo em Portugal.